Olá, pessoal. Satisfação imensa tê-los conosco em mais uma edição do Subcast. O objetivo do nosso programa aqui é justamente levar informação, tratar das problemáticas da nossa cidade, segurança e conversar também sobre política. E hoje nós temos a imensa satisfação de receber aqui duas autoridades em matéria de segurança, que é justamente a subtenente Márcia de Carvalho Fernandes, que é presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Gestão Pública e também ministra, instrutora do curso de formação de praças da Polícia Militar. Então, a Submárcia tem uma trajetória muito qualificada e muito produtiva e relevante na Polícia Militar, bem como também estamos recebendo a soldado Beatriz, que é lotada no Batalhão de Operações Policiais Especiais, é a única mulher no BOP. Então, é uma situação bem diferenciada. Ela também é pedagoga, especialista em quest educacional, possui cursos de negociador policial e abordagem técnica à tentativa de suicídio. De modo que nós vamos aqui iniciar o nosso bate-papo e também dizer que a subtenente Márcia ela é pioneira na Polícia Militar. Ingressou em 1990, foi justamente as primeiras mulheres a ingressar na Polícia Militar. Então nós temos aqui quem iniciou a trajetória das mulheres na Polícia Militar, como a soldado Beatriz, que está dando continuidade, é contemporânea nessa trajetória tão importante, que é justamente as mulheres na segurança. E o tema do nosso bate-papo aqui é justamente este: é a importância das mulheres na segurança pública. Na segurança pública. Então, com muita satisfação que eu recebo aqui essas duas mulheres guerreiras, policiais militares da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E eu já quero aqui agradecer a presença da subtenente Márcia. Pode fazer suas. Então, oi, telespectadores, né, que estão nos acompanhando agora nesse momento. Queria agradecer, Eliabe, esse espaço é importantíssimo, ainda mais com Beatriz, né, que é o nosso contraponto aqui, é a policial de ontem, a policial de hoje. Eu acho que é interessante que todos saibam como é que se conduz a Polícia Militar, a Polícia Feminina, como é a presença feminina dentro da instituição, né? Eu acho bacana esse espaço. Eu agradeço demais por estar aqui. Bacana. Beatriz. Saudações a todos, né? Com imensa satisfação que estou aqui participando dessa edição, contando com essa presença de peso, que é dividir este ambiente com o subtenente Eliabe, com a subtenente Márcia. Aqui representa a minha história, quem eu sou, é o lugar a que pertenço e quem me deu lugar de espaço. Que satisfação, Sub, estar aqui ao lado da senhora. Muitíssimo obrigado, Sub, pelo convite e vamos em frente. A honra é toda nossa. O Subcast agradece e com certeza você que está nos acompanhando agora é quem está sendo privilegiado com essas pessoas que estão aqui, profissionais excelentes, que vai levar informação para você referente à segurança, referente à presença das mulheres na segurança. E eu já começo aqui perguntando à subtenente Márcia, como foi, Márcia, a sua experiência ao integrar a primeira turma de mulheres na Polícia Militar em 1990, né? A conhecida a turma As Pioneiras. Isso, Então eu queria saber de você e você falar para as pessoas que estão nos acompanhando agora como foi essa experiência, o que é que você tem a nos passar. Olha, Eliabe e Beatriz, foi muito complicado, né? No começo você chegar num universo totalmente masculino, né? Formado só por homens, sem praticamente nenhuma referência feminina e ter que construir a sua história dentro desse ambiente, né? Então, assim, foi um desafio muito grande na minha vida, eu acho que foi o maior desafio. Continua sendo, porque eu tenho 34 anos de polícia e eu ainda sou polícia, né? Eu não deixei de ser, apesar que eu estou na reserva, mas eu continuo sendo polícia. Então, para mim é um desafio diário e trazer as colegas que estão entrando agora também, fazer elas entenderem o que a gente passou, né? E aonde a gente chegou e por que nós chegamos, né? Então é muito interessante. Eu estou muito honrada de estar aqui do lado de Beatriz, que é uma pessoa que tem um currículo invejável já, né? Então, com quatro anos de polícia e eu talvez não tenha
a metade dos cursos que ela tem, mas é porque não me deram oportunidade. Então, esse é o primeiro passo que eu queria dizer a você. A falta de oportunidade dentro da instituição, ela colaborou muito para que a gente tivesse esse sentimento de que a gente tinha que correr atrás mesmo do nosso espaço. Isso, Márcia, e assim, são 34 anos, né? 1990. Muito embora nós temos tem relatos, né, de que as primeiras mulheres a ingressarem na Polícia Militar foi em 86, é isso? Me corrija se estiver errado, mas Sim, 86, que foi as duas oficiais. nós chegamos no Cefap dia 11 de setembro, uma data bem significativa, né? Para todo mundo conhece 11 de setembro aí, teve a situação das Torres Gêmeas, né? Então não podia ser diferente sermos especiais, né? Então a gente chegou no dia 11 de setembro e a gente se deparou com as duas aspirantes na época, que era a hoje Coronel Angélica e a Coronel Tereza. Então, elas ingressaram em 86 e elas tinham 90, estavam lá na academia como aspirantes e nos formaram. Então, nós só tínhamos elas como referência e elas a nós, porque também nunca tinham comandado ninguém, né? Então, assim, foi uma troca muito interessante, foi uma troca bem bacana entre a gente e até hoje elas sempre quiseram dizer algo para a gente, só que às vezes elas não sabiam como dizer, justamente por isso, porque há 30 anos atrás ninguém pensava muito em questão de assédio, em questão, né, em questões que a gente vê hoje que são colocadas à mesa, que não eram antigamente, né? Então, assim, para a gente foi muito interessante essa troca delas conosco. Eu tenho muito orgulho delas também. Você observa que eram muitas incertezas, né? Elas duas. Você imagina que vocês em 90 foram quantas? Qual foi o quantitativo em 90? 67. 67. Aí eram duas, e elas ali em meio àquilo aí, 86. Então imagine aí como era a situação delas, né? E aí, de repente, vocês tinham ela como suporte e elas tinham vocês como suporte, né? Então, assim, Exatamente. realmente é uma situação que, mesmo passado tanto tempo, a gente não tem como não relembrar e não estar sustentando, né, uma história tão bacana, né? Que afinal de contas, são as pioneiras, né? Então, muito, muito importante. Eu já queria perguntar aqui a Beatriz, justamente uma pergunta bem básica, né? Justamente o que foi que te motivou a seguir na carreira policial? Sei que você tem aí se inspirou também na subtenente Márcia, na história das pioneiras, né, também, mas de qualquer modo a gente saber assim, o que foi que te inspirou a ingressar na Polícia Militar, já vista, como a Márcia falou, né, um ambiente muito masculino, mesmo nos tempos atuais a gente observa algumas resistências, mas mesmo assim, diz aí para quem está nos acompanhando agora, o que foi que te motivou? De repente você inspira aí mais mulheres a ingressar nas corporações. Então, Sub, eu fico muito feliz em saber que a minha trajetória enquanto policial foi um sentimento que surgiu de forma intrínseca. Eu não tive referências, eu não sou filha de militares, eu não sou neta de militares. Então, a atividade policial era o que nos chamava a atenção naquela época, né? Eu lembro muito bem que ali por volta de 2007, entre 2007 e 2010, houveram muitas operações policiais que tinham grande repercussão. Né? E na época meu pai assistia o Jornal Nacional. E eu lembro com muita clareza que em um dos episódios do Jornal Nacional transmitia, a mídia trazia de forma muito clara, né, a operação policial. E eu sentada ao lado do meu pai, eu disse assim: meu sonho era estar ali. Talvez, com a pouca idade que tivesse, nem soubesse o que de fato queria, mas o sentimento de pertencer já era muito natural dentro de mim. Então, assim, o sentimento de ser policial militar foi algo intrínseco. Sou educadora de formação acadêmica, mas o lapso temporal de concursos trouxe para a gente alguns prejuízos, então nós tivemos pouco acesso ao conhecimento em relação à atuação policial. Eram poucas as referências policiais femininas, inclusive era quase que raro que a gente visse falar de policiais militares femininas naquela época. Mas a atividade policial, e principalmente algo não diferente dos dias atuais, e é interessante que a gente lembre, é que o fato de ver uma policial militar feminina naquela época era como se a gente estivesse vendo uma atriz da Globo. Era como se a gente estivesse vendo uma celebridade. Porque nós não tínhamos acesso a isso. Então, para mim, naquela época que tinha esse sentimento de polícia militar, ora, nós
os primeiros aparelhos celulares que nós tivemos acesso, né, naquela pouca idade que tínhamos, colocávamos na cintura como quem tivesse portando um armamento, Uma né, pistola, né? naquela época. Então, eu sou muito segura em dizer que é um sentimento de pertencimento. Eu acho que nós temos um chamado, né, eu ouço algumas pessoas que dizem assim, Beatriz, acho muito bonito, mas dinheiro nenhum no mundo me faria ser policial militar. Então, eu acho que é o nosso chamado, né? Nós temos uma missão a ser cumprida e eu acredito que esse meu sentimento de pertencimento, desde de muita pouca idade, é o meu chamado. Inclusive você fala uma coisa bem interessante, né? Porque geralmente, né, os filhos, o homem, né, o pai geralmente quer ver o filho na polícia, né? Orienta e tal. E acontece muito. Tem muitos policiais militares que são filhos de policiais. E o que tu fala aqui é verdade. Poucas mulheres são familiares de policiais, né? A gente vê. E aí isso é muito importante, porque é realmente uma vocação. As mulheres, a gente conversando, eu converso com as pessoas e a gente observa que ser policial não é uma tarefa fácil, né? Ser policial. Geralmente as mulheres, elas procuram as outras carreiras de polícia, né? A delegada, né? Um agente de polícia ali. Mas, na verdade, as mulheres são vocacionadas. E para ser policial militar é mais vocacionado ainda. Então, assim, é uma coisa assim, uma situação bem relevante que isso agrega muito valor. Claro, né? A instituição, mas se você não faz aquilo que você gosta, é uma situação realmente bem complicada. Diz que quem gosta do que faz, realiza o que sonha, né? Então, as mulheres na Polícia Militar, a gente tem observado esse perfil, né, de pessoas realmente vocacionadas. E, assim, claro que a população ganha com isso, né? Um profissional vocacionado, a gente sabe que o salário é importante, entendeu? Mas muitas vezes você pode ganhar rios de dinheiro e você não ser realizado naquilo que está fazendo. Então, a gente observa muito isso. Eu sou aqui, acompanho a Subtenente Márcia, a gente se conhece desde 1996, né, Márcia? A gente é Isso, do mesmo concurso de sargento, isso, a gente é da mesma exato. turma de sargento, foi ela que me levou pro trânsito, viu? E eu observo, né, nas mulheres naquela época ainda o carinho, o zelo que elas têm com a instituição. Então isso é muito importante, entendeu? Não estou dizendo que os homens também não sejam vocacionados, são sim, mas a gente sabe que as mulheres têm essa diferença que é muito importante é bom, claro, né? Para o profissional em si, mas para a população, para o serviço prestado à população, então é muito importante. Bacana. Márcia, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte foi criado o Dia da Policial Militar, né? O Dia da Policial Militar Feminina, que é uma homenagem à turma de vocês, né? Eu lembro que a gente fez até gestão junto aos deputados lá na Assembleia. Você, a subtenente Célia, a subtenente Denise, né? Que Sim. me procuraram para a gente realmente fazer gestão junto aos deputados e criar o Dia da Policial Feminina no Rio Grande do Norte. Então foi uma conquista da turma de 1990, as pioneiras. Então 11 de setembro, como você já tinha falado aqui, é o Dia da Policial Feminina no Rio Grande do Norte. E você lembra da criação dessa lei, né? A importância que ela tem. Sim, sim, Eliave. Até porque, assim, a gente queria um destaque a mais, né? A gente merece esse destaque, né? Então, como é que a gente poderia fazer com que a população tivesse mais visibilidade? A gente, um dia só pra gente, né? Não querendo desmerecer o policial masculino, não querendo desmerecer. Mas eu acho que a gente merecia um dia só nosso, né? Um dia especial, um dia, e o dia 11 de setembro, por ser o dia da minha turma, dentro da corporação da minha turma, eu acho, aí a gente, foi assim, tipo uma coincidência, nós escolhemos a data, não para homenagear a nossa turma em si, né? Para homenagear todas as mulheres da segurança pública, a policial penal, a policial civil, todas as mulheres policiais. E aí a gente falou com você na época, né? Você foi quem realmente encabeçou com a gente esse projeto, porque esse projeto saiu da nossa turma realmente, em 90. E aí você foi para a Assembleia com a gente, passou nas comissões, então foi muito interessante a gente conseguir essa vitória, né?
sabendo que ainda teve gente que ainda quis, né? Bota Isso, dia isso. 12, bota dia Bota 13. dia 12, Mas não, é dia dia 13, né? 11, é dia 11 de setembro. E aí eu também te agradeço por isso também, né? Porque, de qualquer forma, não deixa de ser um marco para a gente, né? Só que a gente tem que comemorar mais. Eu acho que a gente comemora muito pouco ainda. Desde que foi sancionado esse dia para a gente tem comemorado muito pouco. Eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade, até porque muitos policiais, eu tenho certeza que não sabem desse feito. Então, eu acho que a gente tem que comemorar mais esse dia que é tão importante para nós, enquanto mulheres. Isso mesmo, a gente já aproveita aqui para reforçar com a nossa audiência de que 11 de setembro é Dia da Policial Feminina no Rio Grande do Norte. Eu falei Dia da Policial Militar Feminina, mas lembra muito bem quando a gente estava articulando lá para encaminhar o projeto e você mesma falou, não, a gente quer que seja o Dia da Policial no Rio Grande do Norte, seja todas as forças de segurança, Estendida a seja todas. policial civil, É, policial penal, isso. as forças federais, até as guardas municipais, né? Então, assim, é muito importante. É uma data histórica, claro, né? Tem uma relação com a primeira turma de mulheres na Polícia Militar, mas é extensiva a todas as mulheres, então é necessário que essa data ela se consolide no calendário de atividades do Rio Grande do Norte, que se faça aí. Acho que Beatriz e as amigas aí, as policiais que ingressaram agora, têm essa responsabilidade também, né, de consolidar essa data no calendário de comemorações no estado do Rio Grande do Norte, que é justamente que marca, né, a presença das mulheres na segurança do Rio Grande do Norte. Então, é muito importante e é para se comemorar de verdade. Sim. É um avanço que nós consideramos de extrema relevância para a segurança pública do nosso estado. Márcia, a gente sabe, né? 1990, já falou aqui, 34 anos. E aí, eu queria te perguntar desse período para cá, quais os avanços que ocorreram, se teve alguma evolução, assim, na sua percepção, é, houve, houve avanços ou mais retrocessos? Olha, houve avanços, né? Só que eles são mínimos ainda. Nós Deixa contamos. eu, deixa eu refazer aqui, né? E o que é que falta, né, para avançar mais, né? A gente conta com as policiais que estão ingressando agora. A gente teve um lapso temporal de um concurso, de vários concursos que não entraram feminino na época, né? Isso aí deixou a gente bastante em baixa. A gente ficou realmente um efetivo muito reduzido e que pouco pôde fazer dentro da instituição. Então, o que a gente pôde fazer, o que a gente pôde levar adiante, solicitar estrutura. A gente nem podia solicitar estrutura porque nós não tinha policial feminino ainda, né? Assim como a gente tem hoje. Hoje é diferente. Hoje a gente já foi lá, já fala com o comandante, exige o colete balístico que seja feminino, né? A gente pode, numa situação de uma companhia, de uma unidade militar, que tenha realmente um lugar específico a policial feminina, coisa que a gente não podia fazer exigência antigamente porque a gente não tinha um efetivo que fosse considerável. Né? Então, porque teve muitas situações, o pessoal pediu baixa, passou em outros concursos, não tiveram mais interesse em ficar na instituição. Isso aí incorreu de que a gente ficou um efetivo muito minimizado. Né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente teve o avanço, eu acho que eu considero principal, pelo menos para mim, foi a questão do cabelo, que eu já havia comentado com Sim, vocês antes, né? importante Porque a isso. gente entrou em 90 e a gente era obrigada a cortar o cabelo como masculinos, porque eles queriam que a gente fosse a versão feminina do policial Do masculino, policial né? masculino. E que eles não entendiam que a gente tinha nossas particularidades, né? E que a gente tinha também, nosso potencial era diferente. Era um potencial que era para agregar, não era para ser igual, nem estar brigando dentro da caserna, nada disso, Márcia, né? no caso, raspava o cabelo ou só Ah, tirava? era o tamanho meu cabelo eu cortei do tamanho do seu, Eliabe. Tive que cortar e eu tive que conviver com isso, isso para mim foi frustrante, né? Então, em 92, quando a turma da minha irmã entrou, da subtenente Marta, que é o subtenente Marta, aí também tiveram a mesma situação, elas tiveram que cortar o cabelo. Aí eu disse, espera aí, gente, não se mede a competência de uma pessoa pelo cabelo, isso não existe, né? E aí começou a despertar várias outras situações. Além do cabelo, a questão do assédio, a gente começou a entender como a gente era tratado dentro da instituição, que até então a gente era muito jovem, a turma de vocês já tem pessoas com mais idade. A gente não era 21 anos, 22 Isso que eu ia anos, perguntar. A 18 média anos. era 18. Então assim, muita gente com primeiro emprego,
saiu da sua casa pela primeira vez, veio do interior trabalhar aqui em Natal e não tinha percepção realmente de trabalhar fora. Então, chega numa instituição que é tratado como uma secundária, né? Então, Tinha é pessoa de outros complicado. estados ou só do Rio Grande do Norte, só daqui mesmo? Não, só de outros estados não. Já morava aqui há algum tempo. No meu caso, da Sim. Denise, né? A gente é de Sim, outros estados. A gente entendi. só que já morava aqui. Mas do interior do estado a gente tinha bastante policiais que vieram do interior para tentar a vida aqui através desse concurso da PM. Ah, tá. Beatriz, no caso, vocês tiveram que cortar o cabelo também ou não? Não, e pra gente é uma situação de muito reconhecimento em relação a tudo que foi feito por nós, né? A Polícia Militar hoje é meu lugar de fala. É o meu lugar de direitos, é o meu lugar de deveres, sobretudo. Mas eu entendo que onde hoje existe lugar de fala para mim, foi lugar de sofrimento para alguém. Né? E eu reconheço muito, sabe, Sub? O quanto a senhora precisou lutar para que eu estivesse aqui hoje. O quanto foi necessário que a senhora fizesse e reconhecesse que não era necessário que nós, né, que ingressaríamos na polícia depois da turma da senhora, precisasse passar por tudo aquilo. Que não era necessário que a gente vivesse tudo aquilo porque eu passei, elas terão que passar. Isso. E é muito emocionante quando a senhora diz assim, quando a turma da minha irmã, né, em seguida, quando a minha irmã entrou e precisou passar por isso de novo, então, embora muito recente de um concurso para outra, a senhora já percebia que não tinha mais espaço para que houvesse aquilo, né? E que bom que foi luta da senhora, da sua turma, da sua irmã, que bom que foi um local de discutir o que não era necessário para que medisse o nosso profissionalismo, que nós, que posteriormente entraríamos na polícia, não precisaríamos passar por situações que mediríamos o quanto nós seríamos profissionais, tendo que ser vista pela sociedade como a versão feminina de um homem. Né? Onde a masculinização da mulher traria menos prejuízo à imagem da polícia enquanto força, enquanto exercício da profissão policial militar. É verdade. Realmente é. Inclusive, uma situação que você está numa unidade operacional, né? A única mulher na unidade operacional. O pessoal, a Polícia Militar, ela tem, a gente chama os batalhões de área, né? Por exemplo, aqui em Natal é o primeiro batalhão, que fica na Ribeira, Rocas Ribeira. O quarto batalhão, né? O primeiro, o quarto, que fica na Zona Norte, o quinto, lá na Cidade da Esperança. E aliás, O nono na o Cidade de quinto em Pirangi, Esperança. o nono na Cidade da Esperança. São os Isso. batalhões de área. Então, geralmente, o contingente, e muitas mulheres estão nessas unidades. A unidade operacional, a gente observa poucas mulheres, né? Tanto que no BOP só tem você de mulher. Então, de qualquer forma, é uma situação bem diferenciada. Eu poderia aqui, se você tivesse uma unidade num batalhão de área, fazer essa pergunta e de repente fosse uma situação bem mais corriqueira do dia a dia, porque o batalhão de área atende as ocorrências diárias ali, né, Sim. do serviço policial. Já um batalhão, uma unidade especial, elas atendem ocorrências realmente em casos extremos, né, ou seja, em ocasiões realmente especiais, onde requer uma intervenção mais enérgica, né, da força policial e mais especializada, né. Então, eu queria saber de você qual é a sua experiência nessa unidade, na Polícia Militar, e quais são os desafios que você, eh, porventura, enfrentou até agora, ou se já teve alguma situação embaraçosa, ocorrências? Eu vi que você fez vários cursos aí na área operacional também, né? Então, atualmente eu sou negociadora, né, do batalhão a que pertenço. Fiz o curso de negociador policial no estado da Paraíba, né? Nós compomos a equipe de negociação do nosso batalhão, né, visto que nós temos as alternativas táticas para o atendimento de ocorrências em crise. Eu poderia falar que sou muito satisfeita e muito realizada enquanto profissional. Eu acho que durante muito tempo nós tivemos que provar sempre muito, né? Nós tivemos sempre que provar que éramos capazes, que a nossa ação policial ela está sempre sendo coberta de olhos, de correções, de que a gente precisa acertar sempre, porque o erro da mulher na atividade policial é quase que imperdoável. Né? Embora não reconheça que nós somos seres humanos, que nós estamos ali para aprender, né? Tenho companheiros que constroem junto comigo e diariamente a profissional que eu sou, porque compartilham comigo suas experiências, porque compartilham comigo suas histórias de vida, e é importante que a gente lembre que antes de policial militar somos seres humanos, somos pessoas, somos
pertencentes a seios familiares que esperam que a gente volte para casa, né? E não tem nenhuma ferramenta que nos garanta muito mais a nossa volta para casa do que a nossa irmandade, do que o nosso companheirismo, do que aprender junto com os nossos companheiros e realizar de forma técnica. Sou negociadora policial, sou abordadora policial, né? O profissional que atua ao atendimento de ocorrências com tentativa de suicídio. Fiz o meu curso de abordador no Corpo de Bombeiros do nosso estado, né, do Rio Grande do Norte. E sou muito satisfeita, muito feliz e muito realizada. Espero que a gente consiga alcançar cada vez mais espaço, né? E digo mais, que nós abriram portas para que a gente entrasse em ambientes desconhecidos, sabe? E a gente está aqui para abrir novas, né? Como o senhor bem disse, né? Hoje nós, mulheres, fazemos parte da unidade que a gente considera que quer pertencer, que a gente considera que nossas características se adaptariam melhor àquela unidade. Temos mulheres altamente profissionais, competentes e eficientes nos batalhões diários, nas unidades especializadas. Né? A mulher ela ocupa hoje, apesar de, na Força de Segurança, pouco mais de 15% do contingente, ainda muito masculino, né? E cheio de desafios para enfrentar, nós conseguimos ocupar boa parcela da Polícia Militar. Sempre tem alguém que nos represente, né? Sempre tem um de nós, sempre tem parte da nossa carne, sempre tem gota do nosso sangue, do nosso suor, aonde quer que a gente chegue na Polícia Militar. E é importante lembrar que nem sempre foi assim, né? As portas foram abertas e eu gostaria muito conseguir abrir portas para outras policiais militares, que ela tenham bons exemplos para continuar na carreira policial militar, que reconheça a capacidade que tem, a eficiência que tem, porque as mulheres ocupam as mais diversas funções na Polícia Militar, né? Operacional, administrativa, de comando. E é importante que a gente reconheça. O nosso lugar é onde a gente verdadeiramente quer estar, né? A gente não veio medir força com ninguém, até porque, como o senhor me questionou, em relação aos desafios, né? Apesar de passado tanto tempo, a gente consegue reconhecer ainda que a gente enfrenta muito desafio. É inegável os avanços que tivemos. É inegável os avanços que tivemos. E o avanço tão recente e tão importante no marco da história da Polícia Militar é o fato de, depois de tantos anos do ingresso da turma da subtenente Márcia, ingressar na Polícia Militar com quantitativo de quantas vagas, Sub? Na época eram 67. O concurso de 2018, né? Eu sou da turma de 2020, mas o concurso foi realizado em 2018. Nós tivemos uma quantidade de vagas equivalente a 62 vagas. 62 vagas. Num universo de 1.000. Então, a gente consegue reconhecer que a gente teve o retrocesso que ocorreu depois de tantos anos, foram ofertadas às mulheres um número menor de vagas do que naquela época, né? São inegáveis os avanços, a gente precisa reconhecer isso. Embora a estrutura ainda não seja adequada, embora a estrutura não seja o que a gente necessariamente precisa, porque quando a gente fala de desafio, a gente fala dos fatores biológicos também. Né? A gente fala da mulher na sua essência biológica. E a gente não pode esquecer e esconder isso porque é a nossa natureza. Independente de policial militar, independente da profissão que escolhe ou do papel que desempenha. Nós somos mulheres. E em relação aos desafios, outro desafio tão importante quanto a estrutura da Polícia Militar, a biologia da Polícia Militar é a maternidade. Sabe que às vezes nós não somos entendidas. Sim, exatamente. Isso a gente, inclusive, no curso de formação, né, enfrentou-se problemas relativos a essa situação. Isso é um desafio gigante, né? Que é justamente esse reconhecimento e dar essa assistência, né? E, acima de tudo, saber que isso é um curso natural da vida de uma mulher, né? Perfeito. Justamente ter a gravidez e isso é um desafio. É um desafio. É um desafio para a mulher, né, no seu sentido mais amplo. As mulheres que já têm filhos quando entram na polícia, aquelas que decidem engravidar depois de adquirir a estabilidade que precisa e que entende que é necessário para que seu filho nasça possa ofertar o mínimo de qualidade, né, para o seu desenvolvimento, mas é um desafio para todas nós. Independente do período da idade, da maternidade, é muito difícil porque nem sempre nós somos entendidos, sabe? O filho, eu sou filha e eu passei por situações na minha vida que eu queria minha mãe perto de mim. O filho, ele quer a mãe. O filho, o pai, ele é importante, mas a gente cresceu numa sociedade em que o pai é quem sai para trabalhar.
O pai é quem vai buscar o nosso sustento. O pai é quem vai buscar a nossa qualidade e a nossa condição de sobrevivência. A mãe não. A mãe cuida do filho, né? E mesmo que hoje em dia a gente ocupe um espaço social de mãe e de profissional, a gente reconhece que o nosso filho, nós somos o lar do nosso filho. Nós somos a casa dos nossos filhos. E que chega o momento em que a gente precisa, filhos adoecem. Nós adoecemos, filhos adoecem. O filho, quando adoece, ele quer a mãe. Ele quer o colo da mãe, ele quer o abraço da mãe, ele quer o medicamento pela mão da mãe, que é quem vai saber dizer com calma, com paciência, que precisa tomar, mesmo diante de todo aquele questionamento que não quer, que remédio é, mas é a mãe que o filho quer. E eu digo isso enquanto mãe e enquanto filha. Porque eu quero minha mãe perto de mim em diversas situações que eu me vejo em aflição. Então, assim, a gente precisa se ausentar muito mais do trabalho do que o homem. E nós não somos entendidos por quê? Porque o meu companheiro policial militar, ele tem a esposa dele para fazer esse papel. Ela é a mãe. Então, nem sempre ele vai entender a minha necessidade materna enquanto profissional, enquanto policial militar. Porque nós somos policiais militares. E polícia militar não tem sexo. Não é assim que a gente ouve? Somos todos policiais militares, somos, gente. Nós somos policiais militares, nós somos profissionais, somos eficientes, estamos aqui todos os dias para garantir que eu volto para casa e que a minha equipe também volta para casa. Nós somos o amor de alguém. A nossa família espera que a gente volte. E para que eu volte, é muito importante que eu esteja com meus companheiros. E que cada um garanta, a cada dia que passa, a maior capacidade de voltar para casa. Porque nós somos uma equipe. Apesar de tudo, nós somos uma equipe. Sim, sim. Inclusive, a gente, quando na Assembleia, nós enfrentamos algumas situações justamente nesse sentido, de que o trabalhador comum, que não é policial, porque lá na Constituição tá bem claro, né? O artigo 40, que são servidores públicos, e a gente, no 42, são os militares do Estado. E aí chega na Assembleia justamente algumas leis, né, para garantir que a mãe ela possa, não só a mãe, né, mas como o militar, mas geralmente a mãe, né, possa dar assistência a um filho que tem seja portador de alguma necessidade especial. E tudo isso chegou na Assembleia para estender aos servidores civis. E nós tentamos estender isso aos militares e realmente encontramos uma barreira, não pelo fato de ser homem ou de ser mulher, mas justamente isso, por ser militar, né? E aí, que é justamente a questão da legislação específica. Nesse sentido, não é um desafio intransponível, mas é necessário que Sim. as pessoas façam a gente fala, a mobilização, né? Pressione para que isso aconteça. Então, tudo que a gente conseguiu até agora foi fruto de mobilização, foi fruto de pressão, o pessoal realmente se sacrificando. Então, nesse caso também aí, é muito importante que a gente possa também, e aí a gente conversava isso, né, de que vocês também são as responsáveis pelas mudanças que a gente precisa, que a polícia precisa, até para se adequar à presença das mulheres na corporação. E não tenha dúvida que eu sempre faço esse contraponto. Ó, a gente pode muito bem ser militar e ser cidadão. Sim. Então, o fato de ser militar não quer dizer que você não pode ser cidadão, você usufruir da sua cidadania plena, de ter seus direitos também garantidos, né? Uhum. Mas, infelizmente, é necessário ir para a luta, e a gente sabe que é mais difícil, até isso também é complicado para a gente, né? Porque usa o mesmo argumento, nós somos militares, aí não podemos ser sindicalizados, não podemos fazer greve. Mas a gente não tem como não reivindicar. Você pode não ser sindicalizado, não fazer greve, mas a reivindicação ela é natural. Se existe um problema, se existe uma barreira a ser transposta, tem que reivindicar. Então, é possível sim mudar essa realidade, é possível fazer a reivindicação, mesmo diante da legislação que nós temos, que algumas delas até é anterior à Constituição, mas nós já fizemos isso aqui no Rio Grande do Norte, é possível fazer. Então, assim, é mais um desafio para que a gente possa ter um ambiente de trabalho saudável, Sim. onde haja o respeito, né, e não o medo, né, porque Sim. isso é complicado.
a gente sabe que no meio, entre os homens, há essa questão em relação aos superiores, né? As mulheres, eu, como também, na minha época, o número de mulheres eram bem menores, como falei aqui, né? A gente não tinha nem mulheres nas ruas trabalhando, mas acredito que agora a necessidade ela é maior, no sentido de que a presença das mulheres ela está em maior número na corporação. Então, as mudanças têm que acontecer e a gente precisa continuar firme e forte para que isso aconteça e por uma razão muito nobre, né? Que é prestar um bom serviço à população. Claro, antes de mais nada, a gente ter um ambiente de trabalho saudável, né? Que a gente possa, mas acima de tudo, prestar um bom serviço à população. Então, acredito que no momento atual a gente tem esse horizonte, né, de já aprendendo, já passando pela experiência da submácia que vem lá de 1990 e todo esse trajeto, agora a gente tem como fazer as mudanças e o momento hoje é outro, né? A gente está vivendo um momento bem diferente, em que pese sermos militares, mas a gente observa também que tem um ambiente melhor de dialogar, né? Até mesmo diante dos avanços que nós tivemos aí, a questão mesmo das redes sociais, né? É um advento também que sabendo usar de forma responsável, é também um componente muito, muito bom e aliado nosso para que a gente possa seguir em frente. Aí, Márcia, eu queria justamente perguntar para você aqui, saber, com relação a essa questão da as mudanças, né? A gente já deu falou aqui por alto, mas assim, quais foram as principais mudanças que você testemunhou e que beneficiaram as mulheres dentro da corporação? Você pode relatar? Como eu havia falado antes, né? A gente teve poucos avanços porque tínhamos poucas mulheres. A gente não tinha como reivindicar num efetivo que praticamente era inexistente, né? Que eles fizeram de tudo sempre para minimizar a gente. Então a gente não tinha. Então aqui estou me colocando à disposição, né? Desse pessoal que está entrando agora, com essa experiência que a gente tem, com os caminhos que a gente já tem, as articulações, para que a gente possa realmente mudar a história da polícia feminina, mudar essa situação do comportamento do masculino em relação ao feminino, Por exemplo, os que é um desafio. equipamentos. Os equipamentos, a questão de ter, como ela bem falou, uma policial feminina em cada unidade operacional que a gente não tinha. Choque era proibido, BOP nem pensar, cavalaria também, né? Então, assim, a gente não tinha realmente acesso, sabe, Beatriz? Acredite. Nós não tínhamos acesso a nenhuma unidade diferente que não fosse a companhia feminina, que até hoje ela Hoje não era, ainda existe, não né? era para existir mais companhia feminina. Acho que o único estado do Brasil que tem companhia feminina é o Rio Grande do Norte. E não era mais para existir porque hoje em dia todas as policiais femininas são empregadas em frações dentro dos batalhões. Então, para que a companhia feminina, né? Então, eu vejo a companhia feminina como um modo de regressão. Eu tenho essa visão. Inclusive, antigamente, quando eu fui falar com o Coronel Reis, na época era o comandante, eu quase fui punida, né? Porque eu falei o que eu pensava sobre isso, e aí ele veio para mim e disse: Não, você está errada. Você está errada. A mulher tem que trabalhar no lugar onde tem mulheres. E aquilo ali para mim, eu Isso escutar foi aquilo ali para mim. em 1995, 96? Porque ele era na época, né? Ele era nosso instrutor em 90, ele foi nosso Foi o instrutor. comandante do Cefap, E depois foi o exatamente. comandante do Cefap. Então ele chegou lá e qual é a percepção dele era essa, de que mulher tinha que trabalhar num lugar onde tinha mulheres. Entendeu? Então, assim, eu achei isso aí, né? Eu fiquei com aquele sentimento, mas é como eu estou dizendo, né? Trabalhou pouco porque nós tínhamos pouca gente. Hoje em dia a gente tem que conseguir trabalhar mais, de avançar mais, caso todas despertem também para esse. Porque você sabe, Beatriz, que tem pessoas, tem policiais femininas que ainda não despertaram para o que é o espaço dela, né? Ela acha que se ela se mexer demais, ela pode perder uma promoção. Na minha época, sim, isso acontecia, porque nós não tínhamos a LPP. Não tem a lei de promoção de praças, né? Então, tudo era feito internamente, e aí o que acontecia? Muitas sofriam algum tipo de assédio, não tinha coragem de falar, porque ia ser promovida a cabo ou a sargento. Né, Márcia? Hoje em dia não acontece mais justamente isso. a promoção ela estava condicionada ao conceito do comandante, né? Exatamente, Se ele dava um então. conceito, a sua promoção dependia disso. Você podia ser a policial mais tampa, mas se você tivesse o conceito do seu comandante fosse negativo, né? porque até 6 era a maior nota, né? A O maior 6. nota, exato. Aí a gente botava 1,5, então isso aí você caía, assim, entendeu? Você cai naquela
na lista da promoção. Isso é frustrante também para a gente. Hoje em dia, não, você não precisa. Você pode ter sua altivez, você pode ter seu espaço de fala, sem se preocupar com essa questão da promoção. Isso aí já, né? Só se for um caso muito grave, você desrespeitar o superior, porque de qualquer forma a gente tem um regulamento, né? Ainda que arcaico, aí, mas é ele quem manda ainda. Mas se for dentro do contexto, for de respeito, for de razão, eu não vejo motivo nenhum para a gente se calar. Isso. Inclusive, no caso, na época, né, lá em 1996, quando nós terminou o nosso curso, nós saímos sargentos, não sei se foi o seu caso, né? Segundo sargento, de terceiro para segundo foram 10 anos, né? A gente teve que passar 10 anos, é um interstício máximo, né? E as promoções para subtenente era uma loteria, né? Então, como você falou, hoje a lei de promoção de praça, no seu artigo 1º, já tipifica lá que é ato administrativo avanço, vinculado, como você né? me falou, um avanço, mas só que para toda a instituição, Que mas é um avanço também para a gente. O ato administrativo vinculado, o gestor, ele não tem que questionar, é Ele só tem um detalhe, fazer. na época que a gente entrou na companhia feminina, ela tinha um quadro especificamente só feminino. Então, a gente só tinha vaga aí para alguns terceiros sargentos, só 2 subtenentes, o quadro da gente. Então, também foi um avanço, a gente botou abaixo essa história da companhia feminina. Também a gente entendeu que isso era um quadro que tinha, que a gente não ia chegar, eu ia morrer cabo, talvez. Exato. Entendeu? Se eu fosse depender dessa Foi condicionante. extinto, né, Foi esse quadro extinto. aí. Graças também à Mesmo nossa... assim, a companhia permaneceu. Permaneceu, mas a gente agora tem né, aquela questão da gente fazer, como era antigamente, concurso ser igual, né? Para todo mundo ter quantidade de vagas ser atendido por masculino ou feminino. E hoje não precisa mais o concurso. Aí você falou que você tem... essa informação, ela é... Como é que se diz assim? Real na questão de que só o Rio Grande do Norte que tem companhia feminina ou algum outro estado, você sabe? Ou é só o Rio Grande do Norte mesmo que tem companhia feminina? Não, que eu tenha conhecimento só aqui. Só o Rio Grande do Norte, que né? eu tenha conhecimento só aqui. Então a lógica é que as policiais femininas se formam e vão ser distribuídas igual o contingente masculino, né? Para as unidades operacionais, batalhões de área, né? Porque quando a gente entrou, disseram logo assim, ó, você vai trabalhar com idoso, criança. Então esse é o seu público-alvo. Né? Então, assim, mas só que hoje em dia não dá para fazer isso, porque sabe que a criminalidade aumentou, as mulheres estão mais envolvidas na criminalidade, precisa, sim, de uma ação mais enérgica da policial feminina, tá nos vários locais para fazer abordagem, porque muito você sabe que escondia, né? A gente fez muita revista em presídio, na João Chaves eu fazia muita revista em presídio, no domingo. E aí a gente via lá cada situação que era absurdo. Então, se a gente não tivesse ali naquele momento para fazer a revista, meu filho, entendeu? Eu acho que acredito que eu seja do mesmo jeito. Era isso mesmo, né? Lá o contingente feminino trabalhar muito escalado lá na João Chaves. Tinha um pavilhão feminino. Mas também ia para nas revista. Visitas das quartas-feiras, quartas, né? E domingos. Quartas e domingos. Era na quarta, né? As mulheres tinham. Quartas e domingos. Quartas e domingos, Então utilizava muito, muito lá. Assim, uma pergunta que cabe para as duas aqui, né? Com relação à questão se vocês já enfrentaram algum preconceito por ser policial. A Submárcia, mas principalmente a Beatriz nos dias atuais aí. É mulher, né? Diz, pô, você vai ser polícia e tal. Encara, né? A policial militar, né? Eu acho que ainda hoje, né? A população vê, claro, né? Olha e acha diferente, né? A policial, porque é realmente uma profissão que não é fácil, né? A gente sabe muito bem disso. Principalmente a questão da periculosidade, né? Dos desafios que tem, da dureza que é a profissão. Você sair de casa sem saber que vai voltar e as pessoas acreditam que, no mínimo, olha assim e diz, poxa, essa mulher tem coragem mesmo, viu? Mas, do outro lado, você já enfrentou algum preconceito por ser policial? E como você se enfrentou? Como é que você... Eliabe, eu pelo menos situação? Assim, a gente já teve, né? A gente não tem como passar 34 anos na instituição e dizer que nunca aconteceu. Passou, né? Mas eu me recordo de uma que foi dentro da instituição, que foi em 2000, acho que foi em 2000, a gente foi para um carnaval em Macau, né? Aquele carnaval de Macau, e aí quando chegou lá, distribuíram as patrulhas, né? E eu era sargento já, né? E aí eu estava esperando para comandar uma patrulha. E aí o que aconteceu? Que quando chegou, disse, cada um escolhe o seu comando. E aí os antigos não ficaram na minha patrulha. Sim. Quem ficou foram os alunos soldados. Isso aí, foi... Em 2000.
No caso foi dentro da instituição, né? Foi 2000. Foi 2000. Mas fora, eu digo, É, da população em relação a não, da vocês, população, até que, pelo menos eu assim, não me recordo, assim, eu acho que o pessoal, como ela disse, vê a gente como, até hoje, né, como uma pessoa diferente, um ET, qualquer coisa assim. Esse é até hoje, né, já vigora até hoje, essa leitura que a sociedade tem da gente. Beatriz. Eu acho que o preconceito, ele, apesar de tanto tempo passado, ele ainda está muito enraizado na estrutura mesmo da Polícia Militar. Só que hoje ele se apresenta de forma mais travestida, sabe? Logo porque, à medida que o tempo passa, as pessoas elas tomam mais propriedade dos seus direitos. Elas reconhecem mais quais são os seus direitos, o seu lugar, até onde pode pisar, os limites que tem, né? E quando eu falo sobre limites, eu falo do limite que eu posso chegar e do limite que eu posso permitir. Eu falo do preconceito muito travestido porque, por exemplo, como eu disse no início, tudo que nós fazemos tem um peso muito, muito majorado, né? Majoritariamente, a polícia ela é masculina. Então, aonde tem uma policial feminina, nós estamos cobertas de muitos olhares. E o preconceito muitas vezes se apresenta da forma como você tem que ser sempre muito melhor, você tem que fazer sempre muito mais que os outros para que você faça o suficiente. Você tem que ser muito bom para que para que você seja considerado um, um policial militar. No entanto, todos nós cometemos falhas, né? E a gente está aqui disposto sempre, é importante que esteja disposto a reconhecer cada uma delas. Então, quando eu falo sobre o preconceito travestido, eu falo na forma como é necessário exigir da mulher muito mais para que ela seja suficiente. Né? Eu falo do preconceito travestido de boas intenções, como por exemplo, não, Fém, fique aí que a gente resolve. E por que não eu? Se a função e o papel, Verdade. aquela função deveria ser desempenhada por mim, né? Não, Fém, fique aqui que eu resolvo. Sabe, a gente enfrenta dentro da nossa instituição e a gente não deixa de enfrentar fora também. Sim, A por gente não parte, deixa de enfrentar por parte da da população. população também. Uma parcela da população reconhece a polícia militar como a mulher policial militar como mais humanizada, mais afetiva. A policial militar feminina ela aproxima mais a instituição da sociedade. Ela traz mais segurança para quem está envolvido naquela situação e hoje abraça muito mais a questão da mulher, né, nos direitos peculiares ao gênero feminino, como, por exemplo, a abordagem. É mais fácil hoje em dia que a gente consiga desempenhar nossa atividade com uma simples abordagem, como era realizado antigamente. Né? A insuficiência da policial feminina na nossa atividade de abordar. Né? Nós enfrentávamos essa dificuldade. Hoje nós temos, como eu disse no início, nós temos uma parte de nós em cada lugar da polícia. Vez por outra, a gente encontra aquele que, quando a gente precisa dar o comando da situação, da abordagem, da ação policial, eles buscam resistir mais por ser uma mulher, e a gente vai lá e mostra que a ação da polícia militar, ela não é para destinada a homem ou destinada a mulher, destinada à população, ela é imperativa, né? Independente de ser um policial do sexo masculino ou um policial feminino, né? Nós somos policiais militares, nós representamos o Estado, né? Ali a minha farda representa o Estado. Ali eu sou Sim. policial militar, assim como os meus companheiros. Vez por outra a gente consegue ainda encontrar aquele que, quando ouve a voz da mulher, acha que ele vai conseguir fazer o que talvez ele não tivesse coragem de fazer se fosse um policial militar. E a gente vai e mostra que a policial militar é o Estado e a gente exerce a nossa função. Importante. E a gente observa até a questão disciplinar, né? A questão de comportamental, né? Sim. Eu sei que o volume de masculino é bem maior, né, na corporação, mas guardado as devidas proporções, a gente observa um número bem menor de policiais feminina, né? Respondendo algum procedimento, alguma coisa desse tipo, entendeu? E aí a gente vê que é a questão mesmo vocacional e a dedicação e o zelo, né? Mais uma vez, repito aqui, né? A gente tá dizendo que o homem não seja zeloso com isso, mas a gente sabe que a mulher policial, como já falei aqui, é uma situação
diferenciada pelo fato de que as mulheres, em sua maioria, não vai buscar ser policial. Então, aquela que busca. Então, em razão disso, a gente observa, sim, a questão comportamental, disciplinar, bem mais elevada nesse sentido. E, assim, você falou aqui na questão você é de 2020, né? Isso, 2020, né? 2020. O concurso ele começou praticamente em 2017. Ainda foi no governo Robson que ele abriu o concurso para ser nível médio, e aí o Ministério Público ingressou com um procedimento para cancelar o edital, porque a gente estava naquela transição. Estava na transição, não, já tinha aprovado a lei para ser com nível Nível superior, superior. e daí teve que fazer um novo edital, e já veio no atual governo. E daí, mesmo assim, eu lembro, foram 1.000 vagas, até você já falou aqui, mas foram 1.000 vagas, e das 1.000 vagas, apenas 62 para mulheres, né? 938 para homens, né? Para homens. E aconteceu que as mulheres que tiraram nota bem superior ao homem ficou de fora, né? Ficou de fora do concurso. E por uma questão, aí realmente foi uma luta. Eu lembro que a gente, eu ainda presidente da associação, eu não estava deputado, a gente Sim. atuou bastante nesse concurso, inclusive para estabelecer um calendário, um cronograma das etapas seguintes, porque fizeram o exame intelectual e daí parou e a gente fez, inclusive fizemos caminhadas e fizemos algumas mobilizações em frente à governadoria para estabelecer o calendário. Daí que entrou a 62 e com muita luta a gente foi conseguido um TAC, né, para que ingressassem mais mulheres, não apenas as 62. E aí você justamente na turma, você entrou nessa primeira 2021. etapa, né, com as Isso. 62. E daí que 2 de janeiro de 2021, aí ingressou a outra turma do mesmo concurso, aí foram mais de 200 mulheres, Quase né? 300 mulheres, Quase né? 300 mulheres. Que equivocadamente, eles, tem alguém, até eu já vi, até a própria governadora anunciou que era a primeira turma, fruto da lei complementar 683, que na verdade não é. Que a lei 683 foi justamente uma lei que garantia a igualdade de acesso, que eu vou mais na frente falar sobre isso aí. Mas aí é muito importante. E aí quando eu me entendi de gente, eu observava que a gente observava muito as mulheres lá no terminal rodoviário da Esperança, tinha lá um contingente feminino, era bem Isso. interessante. As mulheres, né, a postura lá era Aeroporto, no aeroporto e na João Chaves, né? na João Chaves, Eram os locais onde e tinham as Copom, mulheres. e Copom. E o Copom e nos setores É. administrativos, né? É. Então, hoje a gente andando na cidade, todo local você encontra uma mulher policial, tá ali, inclusive trabalhando com o contingente masculino, entendeu? Então, assim, é um novo momento, uma mudança importante na história da Polícia Militar, mas da segurança pública, né? Que é muito importante. Então, uma mudança importante. Isso foi bem significativo e que a instituição possa se ajustar, né, para de verdade ter um ambiente que reconheça e que seja adequado à presença das mulheres. Isso é muito importante. Eu já vi aqui que eu havia te perguntado, né, sobre a questão do colete, né, que não colete as mulheres, eles adquiriam respeitando a complexão física da mulher, né? Então Isso. hoje já Já. se adquire, né, Temos, os coletes. temos. Na época da submácia não usava o colete masculino, né? Colete masculino. Esganando aqui. Aqui, Do e tamanho vinha que bem tinha. aqui. Era tudo Do tamanho exatamente. que tinha, né? É o que Então, dava. assim, você pode dizer, não, o colete masculino, o colete feminino, mas você vê na época dela era. Então, você vê que é uma mudança importante. Claro que precisa mudar mais, né? A questão das instalações físicas, né? Então, tudo isso aí. E aí a gente parte aqui agora para uma questão de liderança e representatividade, né, Márcia? Sim. E aí a gente sabe que o ambiente, até nisso, viu, Beatriz e as pessoas que estão nos acompanhando, até nisso, o ambiente representativo, predomina muito, né, a questão do homem, né, ali, entendeu? Com exceção da Associação dos Subsargentos, né, que já teve mulheres presidentes em outro momento, Sim. e agora a gente tem a subtenente Márcia, que é presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos, e é a associação que tem mais mulheres na diretoria, né? Isso é muito importante também para a questão da luta mesmo, em defesa dos direitos e garantia das mulheres, que são diferenciados também. Então é necessário
Isso acho que as outras associações, que eu saiba, até onde eu sei, eu acho que a A Associação BM, de a Cabo Soldado BM, tem. a BM A também Associação dos tem, Bombeiros tem a também, diretora né? financeira da BM é o Liliane. É uma FEM. Exatamente, é. Então, a gente pergunta assim, né? Claro, né, que é uma pergunta bem básica, mas assim, eu sei que já tem a Associação Subtensa, a gente tem essas mulheres, né, que já a diretoria, né? Hoje a maioria são mulheres. É meio a meio lá. Mas aí, você pensa ou, assim, digamos, você sonha com uma predominância das mulheres, ou mais mulheres na representatividade das nossas associações que representam os militares estaduais? Você sente essa carência, sente essa falta e o que está acontecendo, que as mulheres não... É É, mais a questão das entidades mesmo ou é a falta de interesse não, das eu acho que é a mulheres questão do despertar, como eu havia já de dito. despertar, né? Eu acho que as mulheres têm que despertar, que a gente tem condição de mudar muita coisa. Se a gente se unir, se a gente tiver esse entendimento, o engajamento, a gente consegue. Então, eu acredito que daqui a alguns anos eu tenho fé que verei mais mulheres à frente das entidades, né? O cabo soldado aí vem, tem muito cabo, tem soldado, agora vão ser cabo agora, né? No final do ano, em dezembro, né? Se Deus quiser com a LPP, a mudança da É em LPP, dezembro é em ou em dezembro. agosto? Dezembro, Não, né? dezembro. Dezembro. É. Então, eu acredito que vai surgir novos nomes aí. Eu queria que surgissem realmente novos nomes mesmo, para poder. Porque, como você falou, eu tenho assim, um bom relacionamento com todos os presidentes, né? Eu me dou muito bem com eles. Mas tem hora que a gente, se eu tivesse uma outra feminina ali do meu lado para impulsionar, eu acho que era diferente, né? Não estou aqui reclamando, né? Porque até que me dou bem com o pessoal e assim, eu não vejo também parte deles preconceito, né? Assim, às vezes uma questão ou outra no grupo, que às vezes eu falo uma coisa, aí todo mundo fica calado. Aí daqui a uma hora, aí vem uma pessoa e fala quase a mesma coisa, mudando só as Só vírgulas. faz É isso concordar, né? aí, É isso entendeu? aí. Então, assim, mas isso não me diminui, muito pelo contrário, né? Sinal que eu vou ter alguma coisa na cabeça de alguém para que ele dissesse novamente o que eu disse anteriormente. Mas eu acredito que nós teremos novas lideranças, sim. Eu acredito nisso. Não da minha turma, né, nem das turmas passadas, que eu acho que elas estão um pouco acomodadas com a situação. Porque eu acho que se tivesse que surgir, já teriam surgido outros nomes. Mas eu acredito que essa turma nova, eu estou fazendo muita fé, viu, Beatriz? Estou fazendo muita fé que essa Então, turma aí vai dar continuidade aí ao nosso trabalho e vai realmente mudar a questão dessa Da roupagem participação, da né? participação de só termos presidentes masculinos. Isso, eu sou testemunha do comprometimento da Submárcia, ela realmente tem enquadrado os meninos lá, né, Márcia? Porque a luta não é fácil, né? É muito difícil. É. E assim, como você já falou aqui, né? A mulher, o homem vai lá, ele representa ali, é policial e a atividade, aí tem a mulher em casa que faz as outras atribuições e no caso você já tem me falado, né? Que você, além de administrar a associação, você tem É. também, né? A Eu sua... cuido da minha mãe de 85 anos, né? Então, assim, ela é um trabalho que não é fácil. Quem cuida de idoso sabe como é a situação de cuidar de uma pessoa idosa. Graças a Deus que ela é muito sadia, mas eu tenho essa responsabilidade com ela, sempre, todos os dias. E aí eu tenho a associação também que tem 900, quase 1.000 associados também, que eu considero também como sendo, né, a pessoa que eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que cuidar dos associados. Então, para mim, então tem hora que o meu tempo, ele fica muito curto para mim. Tem hora que fica muito, muito curto mesmo. Acaba sendo trabalho dobrado, É, né? Você diz assim, além de eu ser presidente, eu é, sou dona de casa também, né? pois é, então, às vezes não somos entendidas. Agora, quando É, ela falou isso, às vezes não somos compreendidas. Às vezes, quando ele marca assim, tal hora, eu digo, gente, eu não tenho condição de chegar a essa hora, né? Aí eu já sei é. que alguém deve dizer é, assim, poxa, mas a é. gente marcou, né? E tal, mas não compreende essa condição de ser mulher e ter que cuidar, ter outra tarefa além da associação. É.
Realmente é desafiador. Eu cito aqui seu exemplo, mas serve para as demais, né? Que é esse perfil, né? A mulher que tem que tomar conta do filho, tem que tomar conta das coisas de casa. Então, é um desafio a mais. Aí ser policial e participar da atividade representativa, mas é uma necessidade, é muito importante. Márcia, e aí eu também observo que você tem andado, tem viajado o estado, né? Visitando as unidades onde tem associado. E assim, uma pergunta que eu te faço: as unidades policiais onde você passa, elas estão adequadas a receber as policiais femininas? E eu também faculto aí a Beatriz para responder depois aí, se elas Nem estão. de longe, Eliabe. Nem de longe estão adequadas, viu? Agora, como eu te falei, o pessoal fala que não tem como adequar. Mas já existe policial feminino há 34 anos na instituição. 34 mais as oficiais, né? Então já é bem mais. E durante esse período todo não teve tempo para se adequar. Justamente por isso, porque acha que a gente vai desistir no primeiro empecilho. Que é esse, eu acho que esse também é uma. Ai, Beatriz, eu não gostei aqui do BOP, vou ter que voltar para a companhia feminina, porque é um lugar que só tem mulher. Então é mais ou menos nessa linha aí que eu acho que se trabalha hoje o gerenciamento da instituição. Não hoje, né? Porque isso aí já vem passando de um para o outro. Engraçado que quando a gente alcançou alguns oficiais em 96, quem estava na academia, que tem aquela turma de 96 oficiais, a gente pensava que ia mudar, né? Quando eles chegarem lá no topo, a gente muda. Estão quase no topo e nada mudou. Muito pouco. Então, assim, tem que depender da gente, tem que partir da gente mesmo. Eu já vi que a gente não pode contar com a sorte e nem contar com quem a gente acha que pode ajudar. A gente só pode contar com a gente mesmo. Entendeu? Então, eu acho que esse aí é um prejuízo que a instituição tem. Ela não ter esse lugar adequado para as mulheres é um prejuízo que a instituição tem, mas que a gente tem muito mais, nós enquanto policiais, porque a gente não tem um lugar adequado para a gente. Então, eu visito as unidades, eu vejo, e a gente até colabora com alguns locais que pedem a gente um recurso ou outro, só que a gente, enquanto associação, eu vejo que a gente não tem a obrigação de gerir isso, Isso, porque o isso. Estado é que tem que prover, a Polícia Militar que tem que prover. Se de repente a gente começar a resolver o problema em todas as unidades, aí a polícia não vai fazer mais nada, nem o Isso, aí Estado vai também. eximir o gestor É. de fazer, né? A E outra obrigação do que até o gestor. associado da gente, a gente deve também uma satisfação. Então, para isso, a gente tem que fazer assembleia, perguntando se o associado, se ele concorda, porque nós não recebemos verba pública. Então, todo o dinheiro que entra é nosso, do associado. E aí eu não posso, de repente, também querer resolver o problema da polícia todo com dinheiro que não é meu. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Quando a gente vai fazer a gente faz doações, você sabe disso, a gente faz inúmeras. Mas a gente tem esse cuidado também de ver que a polícia tenha a obrigação de prover. Não é as associações, como todo mundo pensa, né? Quando acontece alguma coisa, corre para a associação X, corre para Y, e de repente, quando a gente não atende, aí acha que é má vontade, mas não é porque o gerenciamento de uma associação, pouca gente sabe como é. Então, eles pretendem criticar, acham melhor, mais fácil criticar uma ação da gente do que saber por que não foi atendido. Isso aí é bem complicado para a gente também ter esse jogo de cintura. Não é só por eu ser mulher. Eu vejo isso que, de uma maneira geral, os colegas também, masculinos também, os presidentes masculinos também passam por isso, né? Mas eu acho que a gente vai num lugar e eu fico assim pensando, meu Deus, como eu poderia ajudar aqui mais? Como eu poderia fazer mais por esse local para que a minha colega tivesse um lugar mais adequado para ela viver, para ela trabalhar? Mas aí eu fico pensando, né? Mas eu também não posso também agir pela emoção o tempo todo. Tem que agir pela razão. Então eu tenho que cobrar do comando. Eu acho que essa Sim, é a perfeito. alternativa. Perfeito. Beatriz, você antes de vir para o BOP, ou você veio, terminou, foi direto para o BOP, ou você falou aqui, eu acredito que não prestei. Não, eu fui direto. Você veio direto para o BOP, né? Isso. Então, no caso lá no BOP, a estrutura só tem você de policial. Você tem Né? que se adequar para receber mais mulheres, né? Nós tivemos, né, algumas poucas passagens de outras policiais militares nesse pouco tempo de permanência, né? Mas que foram embora, né? E eu, de repente, tenho uma companheira, de repente estou sozinha novamente. E assim, de longe não são as melhores condições, né? De longe não são as melhores condições. Não atual, né? E a Sub está aqui com muito mais propriedade para falar. Como uma fala muitíssimo bem colocada, ela diz assim: tem policial feminina
34 anos. 34 anos. Né? Então, houve tempo suficiente para que a gente construísse, reconstruísse, remodelasse, enfim. Mas a polícia não está preparada ainda para receber policiais militares femininos em todas as suas unidades. Nós temos unidades que ainda não têm como receber policiais femininas. Né? Nós temos uma turma agora se formando com um quantitativo um quantitativo bom de policiais militares, ainda não o adequado, né? Mas é importante abrir um parênteses para que a gente relembre que o ingresso na polícia hoje ele é igualitário, né? E se não tem mais mulheres nessa turma, é porque por algum motivo, não conseguiram, né? Que não foi vaga, que não foi o ingresso, que não foi a possibilidade de acesso. Por qualquer outro motivo, por qualquer outra condição, não está lá. Mas que se descobrisse, Sub, a força que tem, né? Em uma outra oportunidade, eu conversei com a Sub, né? E a gente tem um pensamento que reconhece que talvez a gente não saiba medir a força que a gente tem de lutar, de defender, de mobilizar, né? A Sub traz para a gente uma figura representativa muito forte e isso influencia muito para que a gente saiba quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para que a gente lute, para que a gente alcance, para que a gente conquiste. Né? Mas, de longe, a Polícia Militar, em relação à estrutura, ela não é satisfatório. Né? A estrutura da Polícia Militar para o recebimento de policiais femininas. A gente já tem muitos avanços, como eu disse, são inegáveis, mas não são suficientes. Não são suficientes. De forma alguma. São 34 anos, ainda não são. Inclusive, eu faço a pergunta porque quando eu estava deputado, nós destinamos uma emenda de R$150 mil justamente para a construção de banheiros e adequar as estruturas da corporação à presença das mulheres. E daí nós enfrentamos dificuldade na execução dessa emenda, justamente porque as unidades policiais, a maioria delas, os prédios não são da instituição, são seções, né? Ou seja, não estão legalizados fundiariamente, né? A questão da legalização fundiária, e isso acabou sendo impeditivo também, né? E aí você observa que é uma instituição que completou 190 anos agora, dia 27 de junho, né? Dia 27 de junho. Uhum. E observo que outros poderes ou outras instâncias de governo, quando você vai dar início a vou dar um exemplo aqui, Central do Cidadão, né? Eles constroem, né, do alicerce, né? Uma nova Central do Cidadão, constroem uma escola. Mas, infelizmente, para a Polícia Militar tem acontecido isso. Eu me lembro no governo de Rosalba, né? Ela simplesmente desmembrou o 2º batalhão e mais um batalhão, que é o 12º. E daí, cadê o prédio? Não tinha, entendeu? Então, foi necessário, fizeram uma ocupação lá. Então, essa ocupação dificulta, por exemplo, que a própria instituição ela consiga captar recursos para fazer as modificações nas instalações. Então, nós destinamos a emenda que foi de 150 mil. Estou dizendo isso aqui, mas a maioria dos deputados tem feito isso e tem perdido porque não tem, o prédio não é da corporação. Nós temos a Polícia Militar, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, o quartel da PM é um prédio da Polícia Militar, na Rodrigues Alves, o 2º Batalhão em Mossoró, o 6º Batalhão lá em Caicó e, se não estou equivocado, o 8º Batalhão em Nova Cruz. São as unidades que pertencem à corporação. As demais são todas cedidas. Por exemplo, o 4º Batalhão. O 4º Batalhão tem uma emenda de mais de R$1,5 milhão para construir uma nova sede, mas não pôde, a emenda não foi liberada. Acredito que deve ser devolvido esse recurso, porque não tem. Então, é uma situação bem delicada. E daí, essas novas construções já poderia vir adaptada ou mesmo ajustada à presença das mulheres. Muito, muito importante isso aí, entendeu? E agora, justamente, com essa modificação que aconteceu, e assim, eu me sinto até honrado, né, em ter participado dessa construção, que foi justamente a Lei Complementar 683, né, que foi a lei que garantiu a igualdade de acesso às vagas. Eu cheguei na Assembleia
em janeiro de 21, e vários projetos estavam parados lá. Então, verificando esse projeto, a gente tomou a frente e nós conseguimos, inclusive eu fui o relator desse projeto, e aí é onde a gente conseguiu justamente fazer essa modificação de estabelecer a igualdade de acesso às vagas, porque até então foi o seu concurso, é isso, né? De 1.000, só 32 vagas para mulheres. Então, em 2022, né? 22, 23, não é isso? Que é essa turma que está agora, né? Isso. Foi 22, 23. Isso. Então, esse é o primeiro concurso com o advento desta lei que garante a igualdade de acesso às vagas. Então, mais um motivo, e é tanto que, se lá em 2018 foram 62 aprovadas, né? Porque as que entraram depois já foi uma situação bem precária, né? Foi uma situação diferenciada. Aqui, não, foram mais de 400 mulheres aprovadas, né? Você imagina, 2 para 400 mulheres aprovadas porque foi igualdade de acesso. E tem no Cefap, fazendo o curso de formação, mais de 200, né? São 215 mulheres aí. Então, é uma necessidade realmente de, pelo menos nesse sentido, de fazer os ajustes para que a instituição ela se ajuste e se adeque à presença das mulheres para que possam as mulheres ter o seu desempenho satisfatório e prestar um bom serviço à população, porque a qualidade a qualidade do ambiente de trabalho ela se traduz também na questão da qualidade do serviço prestado à população. Minhas nobres... Poucos gestores Pode têm falar. esse olhar, né, de Eliabe, de ter a sensibilidade de enxergar isso, porque em 2018 teve só 60 mulheres. A gente tinha mais de 10 anos sem concurso feminino, né? Sem para a praça. Aí já pensou se não tivesse essa lei, que você teve a sensibilidade de conduzir, né? De que você viu que ela estava parada lá e teve esse olhar de que era necessário que ela tramitasse para chegar onde chegou e transformar na legislação. Aí, quantos concursos a gente ia ter que só ia ter 60 mulheres? É Isso. um absurdo isso. A gente ter que ainda, depois de tantos anos, ainda ter que conviver com certos absurdos. A gente, às vezes, não acredita que isso existe ainda, né, Eliabe? Exato. Porque era estabelecido um quantitativo mínimo, né? Que no caso aqui eram 62. Inclusive, a nova lei orgânica da Polícia Militar, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela representava, né, um retrocesso, porque aqui no Rio Grande do Norte estava garantida a igualdade de acesso às vagas, e a lei orgânica, a LOB que foi aprovada, estava estabelecendo um percentual de 20%. 20%. 20%. Dizia que era o piso, né? Dizendo, mas Isso. o piso para se tornar o teto não é difícil, não. Então, com muita luta também se conseguiu fazer com que até o Ministério Público Federal, vários órgãos, o Ministério Público Federal E o entrou movimento de mulheres, o com ADI Movimento também. Nacional de Mulheres Policiais também Isso fez parte a gente também fez parte dessa caminhada lá no caminhada. Congresso. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade e graças a Deus conseguiu se reverter, porque para o Rio Grande do Norte seria um retrocesso, né? Tava uma luta, entendeu? Então, foi muito interessante isso aí. O Rio Grande do Norte se antecipou, né, a essa iniciativa. Muito bacana. Nós estamos chegando ao encerramento, né, aos finalmente aqui do nosso subcast. E assim, eu quero chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando para curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, tá certo? Acompanhar as nossas transmissões, os nossos episódios, como disse aqui, o objetivo é informar, discutir a problemática da segurança, tá certo? Também trazendo soluções, apontando soluções, e também a questão política. Nós vamos trazer aqui outros convidados para que nós possamos interagir e juntos que a gente possa aqui, além de informar também, buscar também as soluções para as problemáticas do nosso dia a dia. Esse o nosso objetivo. Então, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam acessar e mais pessoas possam ficar informadas dos nossos conteúdos. Fazemos de forma muito carinhosa para você. E eu quero passar aqui para os encerramentos,
Agradecer, claro, a subtenente Márcia, uma parceira de longa data, e sou testemunha da tua, como falei aqui, do teu comprometimento, tá certo? Do teu zelo, né? Com tanto a questão profissional, mas agora como representante, eu observo isso e a gente tem avançado, os avanços eles são muitos, é claro que não é na velocidade que a gente precisa e merece, porque são muitos os problemas, a luta é todo dia, toda hora, mas eu quero te agradecer demais aqui pela tua presença e vamos convidar mais vezes aqui. Tá. Eu que agradeço esse espaço, né? Como Beatriz disse, o espaço de fala que é importante para que a população saiba o que acontece dentro da instituição também. Eu acho que não cabe só a gente saber. Eu acho que se a gente também tiver o apoio da sociedade é muito importante. Tanto é que nessa questão da livre concorrência, a gente também teve a participação da sociedade civil organizada. Então, num momento como esse, né, eu acredito que um espaço, através desse espaço aqui, a gente pode ampliar o conhecimento das pessoas acerca do que acontece com a policial feminina mesmo. E talvez trazer até para o nosso lado e também despertar, como a Beatriz bem falou, despertar para que outras também venham compor conosco essa luta, né? A luta de todas. E queria agradecer também a Beatriz aqui também, né? Dizer que eu não a conhecia muito bem, mas a partir desses dias que a gente teve Você contato. foi instrutora da turma dela? Não, Não, né? Denise que foi. Foi Denise, né? Foi Essa Denise. Denise foi É, instrutora. é. Hum. Mas aí dizer que eu disse, Denise, eu encontrei uma pessoa que pensa igual a gente. Vai dar certo. Eu só agradecer mesmo, viu, Eliabe? Então eu estou à disposição também, viu, Quem Beatriz? sabe aí a futura presidente da Pois associação. é, né? E eu estou à disposição, caso você também saiba de alguma situação aí, você pode levar para a gente que a gente tenta resolver. Ah, bacana. Muito qualificada a tua presença, com certeza. Beatriz, muito obrigado também, viu, pela sua presença, pela sua contribuição e com certeza voltará mais vezes aqui no nosso Subcast. Com certeza. Eu costumo dizer, né, que a gente carrega a nossa mochilinha com os nossos conhecimentos, com os nossos desafios, com as nossas lutas, com as nossas conquistas. E eu volto para casa hoje com a minha mochilinha um pouco mais cheia, né, de conhecimento, de participação, de colaboração, de respeito, sobretudo, né, porque é muito importante para mim que eu esteja aqui hoje, ao lado do senhor que luta tanto pela polícia militar, né, no seu sentido mais amplo. E nós somos muito gratos por isso, né, a Sub com muito mais razão, por dizer que ela faz parte da minha história, né, que se não fosse a senhora lá atrás, talvez eu não estivesse aqui, né, o meu caminho não tivesse aberto e que eu tenho um sentimento de abertura de caminhos para novas policiais femininas. Eu tenho um olhar muito grato. Quem olha para mim não consegue não me ver policial militar, né? E eu sou muito feliz por isso. Fica o meu agradecimento a cada um, ao senhor, à senhora, por tudo, por compor aquilo que eu sou. Nós somos fruto do meio, né? Nós somos parte daquilo em que nós estamos inseridos. Então, tem parte da senhora aqui comigo, né? E eu vou carregar com muito respeito, com muita gratidão. O meu agradecimento, o meu abraço fraterno a cada um que esteve aqui conosco, né? Que nos ouviu, que nos deu espaço. Nosso espaço de fala, de deveres e de direitos também. Até as próximas oportunidades e quem sabe estejamos dividindo a mesa mais uma vez em alguma outra oportunidade. Ah, bacana. Obrigado mesmo a vocês. Eu quero as pessoas a você que está nos acompanhando, que deixe aí sua crítica, sua sugestão. Por exemplo, de repente, qual o tema que você gostaria de ver aqui no nosso Subcast? Que com certeza a gente vai buscar apresentá-lo aqui, tá certo? Para os próximos episódios, claro, também. Então, muito importante aí a sua contribuição. E eu quero fazer esse agradecimento de forma muito especial a você que está nos acompanhando. E mais uma vez, quero aqui pedir para que se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos episódios do Subcast. Muito obrigado. E às nossas convidadas e a vocês aí, a minha respeitosa continência.